Atenção! Começa agora uma teleaula de artes plásticas do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Olha, Marcão, pra mim a moto é uma coisa que diz muito sobre os nossos dias. Já pensou se fosse na Idade Média? Ia ser o cavalo. Já pensou que zoeira a gente fazendo entrega a cavalo, meu? Você já parou pra pensar como a paisagem ao redor, a cidade em que você mora, a memória, os objetos, enfim, como quase tudo isso, de uma certa maneira, ajuda a contar a história das nossas vidas e do nosso mundo? Então, quer dizer que esse gibi que eu estou lendo tem a ver com a história dos nossos dias? Não é uma ideia interessante? Parece. Tá a fim de saber sobre a arte e o tempo? Então vamos nessa. A história da arte é a história das sociedades. Nesta teleaula, vamos ver que a arte é um meio de conhecimento de outras épocas e lugares. Vamos aprender que o contexto influencia e é influenciado pela criação artística. Vamos ficar sabendo um pouco sobre a arte da Idade Média, a arte das histórias em quadrinhos e das preocupações com o meio ambiente refletidas pela arte contemporânea. Olá, por favor. Você acha que vestida assim, desse jeito, eu sou uma legítima representante do século XXI? Claro que não, de jeito nenhum, isso aí é muito antigo. Por que não? Não, eu não acho. Não parece. Os trajes não são adequados à época de hoje. Não, hoje em dia, com tantos estilos diferentes, por que não? A gente, por causa da moda, né? Eu acho que tá um pouco no passado, entendeu? Está para o século XVIII e XVII. Século XV, século XVI... Acho que do século XXI não. Um momentinho só. Alô? Eu não posso atender agora, eu tô trabalhando. Você acha que ele está mais próximo da nossa realidade? Sim, está com o aparelho celular, século XXI. Eu acho que agora ele tá com o nosso perfil do tempo atual. Um pouco mais moderno, né? O celular. Diferente da roupa. Considero que todo acessório, roupa, com certeza pode representar uma época, uma cidade ou qualquer outro lugar. Quer dizer, então, que essa pintura conta a história no tempo de Cristo? Não, não é bem assim. Essa obra diz muito a respeito da época que ela foi produzida. Embora mostre Jesus, ela não foi pintada no tempo de Cristo, né? Não, lógico que não. Ela foi pintada... Ela foi pintada durante um período conhecido como Idade Média. Naquele período, a Europa estava dividida em diversos reinos fracos e a Igreja Católica tinha grande poder. Essa obra foi produzida por Giotto, um grande artista italiano nascido na segunda metade do século XIII. Uma coisa você já disse, dá para perceber pelo tema do quadro. Naquela época, a igreja era muito poderosa. Exatamente. Naquela época, poucas pessoas sabiam ler, então a arte era uma forma de contar as histórias escritas na Bíblia. A arte é um meio bastante eficaz para se conhecer o contexto e, sobretudo, o momento histórico, no sentido do registro histórico do tempo, do entorno em que esse artista vive e, sobretudo, o aspecto crítico, né, que é o papel, o principal papel da arte é o de ser crítica, porque quando se fala em crítica se fala, evidentemente, no registro que reconhece o tempo histórico em que ela foi produzida e o entorno que cerca o artista. Vamos pensar um pouco. Olhe melhor aquele quadro de Giotto, A Lamentação de Cristo. Repare que a perspectiva já estava presente em sua obra. Temos uma noção de profundidade, mas isso é obtido de forma intuitiva, através da variação de tamanho e posição das figuras, bem diferente da perspectiva científica do Renascimento. Mesmo assim, a obra de Giotto representa um avanço na arte medieval. Essa noção de profundidade não existia nas obras desse período. Outra novidade é a representação natural da figura humana e da natureza. Repare na expressão de dor dos rostos. Antes de Giotto, havia modelos iguais para os rostos e as árvores, que eram simplesmente repetidos nas obras.
Puxa vida, que bonito esses desenhos. Essa é outra grande inovação na comunicação criada durante a Idade Média, as iluminuras. As iluminuras eram ilustrações coloridas feitas em textos escritos à mão. Como as pinturas e os vitrais, as iluminuras eram uma forma de educar e passar informações através das imagens, uma vez que a maioria da população não sabia ler. Bom, se eu entendi bem a teleaula, estas iluminuras devem estar cheias de informação sobre o que estava acontecendo naquela época, certo? Certíssimo! Essa iluminura ilustrava um calendário e os festejos anuais da primavera. Foi feita na fase final da Idade Média, e nela pode-se perceber o enfraquecimento do poder da Igreja. Sabe por quê? Porque não se trata de um tema religioso. Isso! Perfeito! É através da arte que nós conhecemos povos, costumes, etnias, religiões. A arte tem essa grandiosidade, né? Ela é sempre a grande referência para qualquer ser humano. Você compraria um jornal ou uma revista sem imagens? Não compraria. Acho que não, porque a imagem fala. Sem imagem, eu acho que não ia ter como explicar o que aconteceu na vida passada. Uma imagem bem colocada, ela pode dizer muitas coisas. Pela imagem que eu vou procurar se me interessa ou não ler. Não é interessante perceber que no mundo onde a palavra escrita é tão importante, As imagens sejam fundamentais para contar as histórias, passar as informações? Todas essas imagens são um prato cheio, não só para uma iluminura, mas para uma boa história em quadrinhos. E o contrário? Como seria uma iluminura com os temas dos nossos dias? Tem que ter prédio, agitação, trânsito, Poluição, violência. muita tecnologia também. Tem que ter também esse lance de preservação do meio ambiente. É verdade. Esse talvez seja o tema mais importante dos nossos tempos. Como viver de forma harmoniosa com a natureza. Já pensou como ia ficar essa iluminura? Quanta diferença! Que legal é olhar essas obras sabendo disso tudo. A arte pode mesmo nos ajudar a entender a história do mundo em todos os tempos. Olha, a arte contemporânea deve se debruçar mais sobre o problema ambiental, né? É um tema hoje bastante presente no cotidiano de todos nós, né? E acho que aí tem, sim, a arte um grande papel, que é o não apenas conscientizar, mas de engajamento mesmo pela preservação do planeta. O polonês naturalizado brasileiro, Franz Kleiberg, vive numa casa-ateliê na copa de uma árvore no sul da Bahia. Uma proposta totalmente coerente com a sua vida, com a sua arte e com os nossos tempos. Há 50 anos, a obra desse artista gira em torno do seu interesse pela natureza, da sua preocupação em expressar o afastamento do homem da natureza e a crescente devastação do meio ambiente. Muitas vezes, troncos e raízes de árvores vítimas de queimada são a matéria-prima de suas obras. Até bem pouco tempo, esse era um assunto que gerava pouco interesse. Hoje, está na pauta dos grandes líderes mundiais e na cabeça de qualquer pessoa de bom senso. E, é claro, de artistas sintonizados com o nosso tempo. Um exemplo típico de como o contexto influencia e é influenciado pela criação artística. O nosso dia a dia é esse aqui, ó. Trânsito e agitação. Para representar o nosso trabalho, os quadrinhos seriam sem dúvida uma forma de expressão bastante adequada. Tudo a ver com a nossa vida agitada. Os quadrinhos, as charges e os cartoons são grandes destaques dos meios de comunicação e dizem muito a respeito do mundo em que vivemos. Eles podem ser, ao mesmo tempo, diversão, conhecimento histórico, crônica contemporânea e crítica social. E como seria se, para expressar os dias de hoje, a gente usasse uma forma de expressão lá da Idade Média? Você já ouviu falar em vitral? Muito utilizados nas igrejas medievais, os vitrais inicialmente eram feitos com vidros coloridos. Com o tempo, a técnica evoluiu e eles passaram a ser de vidro pintado. Até hoje,
Os vitrais enfeitam e contam histórias religiosas nas igrejas, com a vantagem de dar ao ambiente uma iluminação especial a partir da luz natural. Espalhadas pelo Brasil, as feiras populares são festival de cores e criatividade. Nas festas populares, é possível perceber muitos elementos medievais, tanto na motivação religiosa, como nos figurinos dos reis e rainhas, que quase sempre têm presença garantida nessas manifestações. Portinari foi o primeiro, entre os eruditos brasileiros, a manifestar a preocupação em valorizar a cultura popular. Na década de 70, Ariano Suassuna e um grupo de artistas criaram o Movimento Armorial, que incentiva a criação de uma arte brasileira erudita, baseada nas expressões culturais populares. A palavra armorial relaciona-se ao livro onde são registrados os brasões dos reinos e famílias nobres, remetendo também às coloridas e brilhantes bandeiras e estandartes das festas populares. Eu dou importância a toda a cultura brasileira. Agora, falo muito na cultura popular porque, a meu ver, ela é um elemento de resistência contra a descaracterização da cultura brasileira. Talvez até por ser desprezada e deixada num canto, a cultura popular expressa aquilo que o povo brasileiro faz sem sofrer imposições nem deformações que lhe viessem nem de cima, nem de fora. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nesta teleaula, a pergunta: a história da arte é a história das sociedades? Foi o ponto de partida para aprender que a arte é um meio de conhecimento, que reúne muitas informações sobre o contexto no qual é produzida. Vimos que o contexto influencia e é influenciado pela criação artística, e que a criação artística proporciona a articulação de conceitos em diferentes áreas de conhecimento. Aprendemos que a arte é um jeito de conhecer outras culturas, seus valores e seu grau de desenvolvimento. Confirmamos que a preocupação ambiental é um valor determinante e essencial para a sociedade contemporânea. E ficamos sabendo um pouco mais sobre o período da história chamado de Idade Média. Você percebeu, Marcão? O quê? Nessas 5 teleaulas de artes plásticas, a gente fez uma verdadeira viagem no tempo e no espaço. Conheceu arte e artistas de vários tempos e lugares. Entre eles, muitos brasileiros. E aí, depois de tudo isso, será que a gente pode dizer que a história da arte é a história das sociedades? O que você acha? A resposta é você que vai dar. E não se esqueça, isso é só o começo. A vida e a arte continuam. Só depende de você. Bons estudos!